Portanto, trabalhei em robótica autónoma submarina, com muita inteligência artificial para guiar o robô em relação ao meio ambiente, etc., saber até onde é que pode ir. Portanto, eu não sou contra a inteligência artificial. Todas as arquiteturas, todas estas coisas que vocês viram para falar de convolution networks e não sei o quê, tudo isso é muito bonito, é muito interessante. São algumas matemáticas são giras, outras já são mais básicas. Portanto, eu quero só dizer que, embora esta apresentação seja fortemente negativa em relação à inteligência artificial generativa na utilização do ensino superior e na investigação, eu não sou nem ludita, nem contra a inteligência artificial. Posta esta ressalva, podes começar a outline e vamos começar. Portanto, eu normalmente começo, quando faço uma apresentação, por dar uma introdução muito básica, mas um pouco matemática à inteligência artificial, e aqui, como era em princípio pessoal do ensino superior, achei que não era preciso entrar por aí. Mas vou dar uma. Portanto, eu vou falar só da inteligência artificial generativa. Isto é, aquelas que tentam produzir coisas semelhantes àquelas que imitam uma realidade qualquer, em particular imitam um texto escrito por um humano, uma imagem tomada num cenário real, etc. Portanto, são instrumentos estatísticos, é preciso bem ver que eles vão refletir as características coletivas estatisticamente, do conjunto de dados que foi usado para a sua aprendizagem. Depois depende do objetivo de aprendizagem e do tipo de dados que se usa. Se a gente quiser detectar imagens de câncer, não é? Tumores em imagens de raio-x, os dados vão ser imagens de raio-x que têm tumores e outras que não têm, e com a respectiva classificação. Se a gente quiser aprender a produzir textos como os humanos, o que é que tem que ver? Muitos textos escritos pelos humanos. Ok? Portanto, os dados dependem daquilo que a gente quer fazer. Agora, quais é que são as limitações? Eu vou saltar muito diretamente para as limitações que decorrem daquelas palavras estatísticas e conjunto de dados usados que estavam antes. Primeiro, são extraordinariamente impróprias, não adequadas, para tomar decisões importantes sobre um humano. Porquê? Porque ela quase tem a ver com a dignidade humana. Um humano não pode ser reduzido ao número finito de números reais, que é o que estas máquinas usam para caracterizar qualquer objeto sobre os quais se devem pronunciar. Portanto, todos estes sistemas que detectam automaticamente inimigos e depois os dão a máquinas para matar são profundamente desrespeitosos da dignidade humana. Os sistemas de acesso ao ensino superior, que usam também um certo número de características de um estudante para ordenar e determinar acessos ou não acessos, de alguma forma também são extremamente desrespeitosos do que é a complexidade do aluno, no seu caso concreto, que está a candidatar-se ao ensino superior. Tudo quanto tem a ver com decisões importantes sobre os humanos, eu acho que a gente tem que pedir a presença do humano e a consideração da história e das características individuais dos indivíduos. Portanto, como eles são baseados em reproduzir as características estatísticas, normalmente as características dominantes, as maiorias, no conjunto de dados que já viram, não viram tudo, só viram aqueles dados que lhes deram, podem produzir afirmações falsas. Toda a gente sabe a alucinação do ChatGPT, mas normalmente o ChatGPT diz, ou o ChatGPT ou os outros, com muita convicção. Portanto, cabe-nos a nós ser capazes de detectar essas falsidades, porque senão estamos a ter um sistema que dá acesso a muita informação, só que pode ser falsa, portanto, não, com muito pouco interesse. É sujeito a vieses, portanto, os exemplos mais claros são a detecção de indivíduos perigosos, não funciona igualmente bem para pessoas da raça branca ou pessoas de cor, porque isso normalmente tem a ver ou com discriminações que estão no conjunto de dados já, ou então porque aquelas pessoas estão subrepresentadas e o sistema não foi capaz de aprender a decidir qual é a boa classificação para elas. E um outro problema que é muito importante e que eu acho que é o que se põe, embora os outros problemas de viés, etc., e informação falsa são importantes no contexto do ensino, a questão do automation bias. O automation bias é extraordinariamente importante nas aplicações militares da IA e tem a ver com o quê? Tem a ver com a tendência do humano, mesmo que ele não compreenda e não saiba porquê, de aceitar a classificação do algoritmo. A máquina sabe mais do que ele.
sabe? A pessoa diz, eu digo à pessoa, mas porquê que está a dizer isso? Sabe porque o computador disse? E isto está estudado cientificamente e, portanto, esta tendência do humano para aceitar a informação de uma forma acrítica e muitas vezes sem estar consciência dessa falta de capacidade crítica pode ser extraordinariamente perigosa. Portanto, as aplicações militares ou médicas é evidente. Portanto, decorre destas limitações que, quando o que a gente está a fazer é importante, não podemos escapar à supervisão e ao pós-processamento das saídas destes algoritmos por um humano informado e, sobretudo, um humano consciente das limitações destes algoritmos. Certo? Portanto, a consciência dessas limitações e perceber porque é que elas aparecem é importante para ser capaz de ser crítico. Pode pensar. Portanto, um risco importante. Portanto, eu acho que a educação, juntamente com outras coisas como a empresa, já vão ver porque, são um pilar das nossas sociedades. Quer dizer, a gente se calhar pode ter estradas melhores ou piores e acaba por desenrascar, ou pode ter a qualidade do ar um bocadinho melhor, um bocadinho pior, é grave, mas acaba por desenrascar. Mas quando o ensino e a comunicação, a informação, se tiverem se degradarem completamente, deixamos de ter sociedade. Portanto, as questões que estão em jogo na preservação da qualidade das missões do ensino e da comunicação social são extremamente importantes. Agora, a IA, eu disse-vos que aquilo funciona mais ou menos por meio dia, certo? Portanto, acaba por dizer aquilo que se diz mais vezes, aquilo que é mais frequente, aquilo que as pessoas, é assim que ela é capaz de nos responder. Vai dizer aquilo que é a continuação mais popular no mundo que ele vive, daquilo que a gente lhe diz. Agora, quando, que é aquilo que a gente está a assistir, temos cada vez mais documentos que são produzidos pela própria IA, que ela já produziu a informação mais popular, certo? Portanto, vai reforçar. Qual é o comportamento limite disto? Quando a percentagem de informações não populares naquilo que a IA vê é desprezável. Vamos ter um comportamento monolítico e para aqueles que fizeram um bocadinho, são mais técnicos, são algoritmos genéticos, são algoritmos de otimização. E como é que eles fazem? Fazem assim, fazem muitas soluções possíveis, avaliam as soluções, portanto, queremos usar uma determinada, um critério qualquer. Fazem muitas soluções possíveis, avaliam. E depois a seguir vão escolher um subconjunto desses e vão modificar alguns e vão escolher mais aquelas que foram mais bem avaliadas, certo? E agora voltam a avaliar as que fizeram. E depois a seguir vão outra vez escolher melhor, vão ficar, e vão repetir isto. Agora, matematicamente demonstra-se, é um teorema, que no fim aquelas soluções são todas iguais. E, portanto, quando a gente otimiza e reforça sempre o mais popular, acabamos com um mundo de clones. Acabamos por aborrecermos a sociedade que temos. É a importância de, por exemplo, na universidade, não termos só os mesmos critérios para promover professores e promovermos pessoas com qualidades e competências diferentes, mantendo a diversidade das capacidades existentes no seio da instituição. Podemos passar. Agora, eu disse-vos que acho que estas duas áreas, imprensa e ensino, são extraordinariamente importantes para a coesão e funcionamento democrático da nossa sociedade. São duas instituições, eu vou chamar-lhe instituições, com missões sociais bem definidas. Portanto, eu acho que para a empresa garantir que a população tem uma percepção correta das decisões e contratos sociais em vigor, que sabe aquilo que se passa, está bem informada e, portanto, funciona como um contrapoder, porque é capaz de denunciar, pôr a nu uma certa número de coisas. E o ensino, a sua missão é garantir a transmissão dos saberes acumulados na sociedade e, sobretudo, também equipar as gerações futuras de espírito crítico, para que, em presença da informação que recebem da imprensa, sejam capazes de ter ações e uma opinião própria e crítica daquilo que se faz. Para mim, são dois pilares fundamentais do comportamento das nossas sociedades democráticas. Portanto, no caso da empresa, agora aqui eu vou passar muito rápido porque senão esgoto o tempo todo. O que é que aconteceu?
o que aconteceu é que a imprensa também foi sendo cada vez mais sujeita a pressões que vêm da necessidade de competir com meios alternativos de produção de informação. As redes sociais, os blogs, os podcasts são competidores, concorrentes da imprensa tradicional que a gente conhecia, os jornais, a televisão, a rádio. O que é que acontece? Hoje em dia, o que acontece é que a possibilidade hoje, com a inteligência artificial, de não precisarmos de jornalistas. Há casos nos Estados Unidos, pelo menos eu conheço, de jornais que eram produzidos, de artigos de jornais que eram produzidos automaticamente a partir de bases de dados locais. Não há jornalistas, há tudo. Aí há os artigos, ok? Portanto, a transformação, no fundo, da imprensa numa indústria, ok? Que foi sendo progressivamente por todo o mundo democrático comprada pelos grandes poderes económicos, certo? E por causa dessa lógica de funcionamento económico e da perda da sua missão inicial social, tudo se torna notícia, tudo é publicável, desde que atire a atenção, desde que seja capaz de captar a atenção do eventual leitor. Portanto, eu vou passar certo. Outra coisa que aconteceu com esta transformação da imprensa é que vocês têm cada vez mais jornalistas que vivem, como está ali o Miguel, atrás de um ecrã, que transcrevem, não sei se têm a mesma opinião que eu, mas a gente lê os jornais, eles têm todas as mesmas as transcrições das mesmas agências da empresa, da AFP, da AP, etc. Okay? Portanto, há uma homogeneização, há uma fragilização, portanto, as consequências, uma fragilização da própria imprensa tradicional, aquela que a gente atribuía respeitabilidade, a frustração de muitos profissionais da imprensa, porque sentem que não estão a fazer, nem a ter o tempo, nem a poder fazer reportagens para aquilo que contava. Temos uma circularização e homogeneização da informação. Okay? O leitor passou a ser um consumidor de artigos que são apresentados sem coerências nenhuma. Tem artigo e mais outro artigo, vocês são as páginas dos jornais e saltam, e não há coerência de linha editorial, muitas vezes, entre o mesmo site do Wall Street Journal ou de outro tipo qualquer, tudo se publica. Há uma aparente democratização na produção da informação. Qualquer um pode ser podcaster, fazer um blog, fazer, ok? Portanto, para que agora pagar para ter um jornal quando eu posso ir ao YouTube ter o podcast do Sr. X? Portanto, há ao mesmo tempo um desprezo, como é que é? Menos respeito pela profissão de jornalista. Okay? Portanto, a acreditação do jornalista, a seriedade que a gente atribuía, diluiu-se e acho que estamos todos hoje conscientes dos enormes perigos enormes preços que a sociedade está a pagar, da falta de existência de uma imprensa que seja reconhecidamente idónea, credível e que ataque os problemas mantendo a sua missão não de gerar lucro, mas de informar a sociedade. Portanto, este é um pilar. Agora, será que não se está a passar qualquer coisa de semelhante? Pois isto foi uma coisa que eu me lembrei de preparar isto. Se não estiver completamente coerente, é uma ideia que está em afinação. Portanto, se a gente passar para o ensino, ok? Temos os meios de pressão dos novos meios de comunicação, a pressão para fazer MOOCs, tutorials e não sei o quê, já vem há muitos anos, não é de agora. Temos ferramentas que permitem substituir o professor a gerar conteúdos para ensino, materiais, os slides. Faz-me aí uns slides para ilustrar as máquinas de Estado. E ele faz. Okay? Vai buscar à web, copia se calhar uns do outro e assim o professor já não tem que fazer. Mas não são os slides deles, são os slides. Podem... A transformação da indústria, do ensino superior, sobretudo numa indústria, isso acho que é claro, okay? Com um poder e uma presença crescente dos grandes poderes económicos, a presença da Fundação, como é que se chama a Fundação de Pingo Doce, no Instituto Superior Técnico é inadmissível. Exatamente. Pagando 200 euros por mês para alugar espaços enormes dentro do técnico, portanto, contratos, portanto, conduzindo a investigação. Eu estava em França, a Total, portanto, a empresa quis construir uma enorme torre na École Polytechnique, felizmente foi travada por oposição dos alunos e alguns docentes, mas, portanto,
caso do Campo da Nova em Carcavelos, é indecente, a gente passa ali e o nome daqueles edifícios de uma instituição pública são das instituições privadas que contribuíram com o dinheiro. Portanto, há uma vontade de comprar os institutos de ensino superior e, por outro lado, há o grande mercado do ensino superior internacional. É um rodopio de alunos por todo e por lado. Os rankings baseiam-se não na qualidade do ensino que vocês fizeram, mas de quantos estudantes internacionais é que fizeram pagar por fim nas caras para ir para a vossa universidade. Portanto, uma vez dito estas duas coisas, estamos muito longe da missão do ensino superior. Okay? Exatamente a mesma questão que aconteceu com a imprensa, que é estamos a afastar a instituição da sua raison d'être, da sua razão de ser. Okay? Exatamente, a questão do mercado, os rankings de Xangai, qualquer mercado precisa de uma bolsa com cotações. Para mim, o ranking de Xangai é a bolsa que dá as cotações no mercado de ensino superior. Agora, que valor é que vão ter os diplomas com a possibilidade de plágio generalizado? Certo? Agora, portanto, o valor da instituição acaba por já não estar na qualidade dos diplomas que ela dá, mas na capacidade de os ter querido vender. Seja qual for o valor que eles depois têm na sociedade, uma vez emitidos. Certo? É uma questão de mercado. Só para vos contar um caso, eu estava na Universidade de Nice e, aí 2 anos antes de vir embora, foi criado um mestrado em influencers para a indústria do luxo. Certo? Influencers, ok? Um mestrado. E no Conselho de Administração, um colega meu com quem eu trabalhava, que fazia parte do Conselho de Administração, disse-me: o que é isto? Isto não é ensino universitário, isto não faz sentido, isto como formação universitária. A resposta do Presidente da Universidade foi: se houver alunos que querem pagar este pepino, faz sentido. Deve existir isto. Portanto, estamos, de facto, isto é vivida, a experiência vivida, uma questão de mercado e não de missão de ensino. As consequências disto tudo. Há outra que eu acho, do ponto de vista do ensino, que é importante, é que no momento em que os estudantes, eles já vão ao menos às aulas, porque não precisam de ir à aula, podem ir ao ChatGPT ou saber aquilo que o professor devia dizer na aula, não vale a pena estar ali. Mas depois, se tiverem dúvidas, eu também havia professores que não iam aulas, mas depois estudava e tinha dúvidas, e para tirar dúvidas e ver os professores. E eu acho que depois a seguir foi professor. E eu acho que o aluno que vai tirar dúvidas é o sensor ótimo para eu perceber aquilo que não é percebido, aquilo que eu não expliquei bem, e para eu poder melhorar a minha qualidade pedagógica. O contacto pessoal com o aluno, mesmo que eu não vou à aula, vai só tirar dúvidas, é um dado super importante para eu perceber a clareza, a pertinência da forma como eu estou a ensinar. Portanto, o repórter foi afastado da rua e vive atrás do ecrã. E o aluno, se puder pôr a dúvida ao ChatGPT, se calhar deixa de ver o professor. Ele perde o aluno, mas o professor também perdeu a capacidade de melhorar, perdeu o contacto com a sua população, que são os estudantes. E o ensino, quando não for humano, não é ensino. Portanto, temos uma enorme fragilidade da maior parte das instituições que foram transformadas em indústrias de produção. Temos coisas que não fazem sentido. Temos aqui o estudante é um consumidor de módulos de aquisição de competências e passou a ser assim a partir de Bolonha. Não é? Eu tive a surpresa quando a minha filha foi estudante universitária de que ela podia ter um diploma de Direito não tendo passado as disciplinas todas. Eu estava que tivesse suficientes, como é que é? ETCS, exatamente. Universidade de Aix-en-Provence. Portanto, e eu disse, mas isso não é um curso. Isso é E depois, quando estás lá fora, quando fores ao emprego, disse assim, eu tenho um curso de Direito, mas aquilo ali não. Bom, estamos a fazer coisas sem muito sentido. Temos a pregar por uma qualidade, eu não sei se vocês viram, esta ideia do ensino superior que se vende aos bocadinhos,
e que está a transferir competências e não saber. Não sei se a palavra competências tem aparecido à volta das políticas de educação em Portugal, mas em França era uma discussão acesa que eu tinha com muitos colegas, que é que agora a função da universidade não é transmitir saber, é transmitir competências. Os alunos têm que adquirir competências. Se vocês virem os números de 2025 do Expresso, tem uma listing de quantos eu acho que meti aqui? Mais de 2.500 cursos de pós-graduação em Portugal. E o público, estes são só cursos para executivos e são mais de 1.500. Cada um deles, muitos deles com boas propinas e muitos deles com uma duração super curta. E a universidade meteu-se nisso. Isto são só cursos da universidade, não é? Que as instituições e outras que fazem instituições de formação especializada. Portanto, estamos a perder a nossa ligação à terra, àquilo que é a nossa razão de ser enquanto instituição aqui. Não nos podemos tornar um mercado, não podemos aceitar facilidades quando elas começam a pôr em causa a razão pela qual existimos. Porque quando perdemos a razão por que existimos, quando começarmos a fazer só disto, podemos parar de existir. E não é por nós, é porque é um dos pilares da sociedade que deixa de existir. Vamos passar. Agora vou tentar entrar mais breve. Isto são alguns comentários que eu fui apanhando na internet. Há um que é bem interessante, que é que as motivações para se inscrever na universidade evoluem. Os alunos dizem: não preciso de lá ir, mas vou continuar a ir porque eu quero encontrar uma mulher e quero encontrar um partner para fazer uma startup. A seguinte também, este é um tipo conservador economista que sai de Harvard, não? Que diz que a educação superior vai persistir como um serviço de encontro, um pretexto para sair de casa e a oportunidade para fazer festas e ver jogos de futebol. Bom, sem entrar no absurdo completo, de facto, aquilo que diz um artigo muito bom que vem do pessoal da Califórnia, eu tenho que dar a referência em algum sítio, mas que é que os professores usam a IA para fazer os conteúdos de curso e para fazer os exercícios que vão passar aos estudantes. Os estudantes usam a IA para resolver, os professores usam a IA para classificar, ok? E estamos no faz de conta. Mas o faz de conta não é só no ensino superior, o problema global da sociedade, não é? O problema do faz de conta que sei, faz de conta que fiz, disse que vou fazer é como se já tivesse feito, é um problema de fundo, é um problema de sentido. Mas eu acho que como eu acho que o ensino, não é só no ensino superior, eu acho que é mais crítico no ensino superior, mas é tão fundamental, tão pedra de base da nossa sociedade, que é se calhar um bom ponto da gente se unir e pegar para fazer oposição a uma série de valores neoliberais, de pôr que só o mercado é que vale, se alguém quiser pagar, então faz sentido existir, se puder ser feito, então vale a pena fazer, aquelas... Podes passar. Ok, deixa eu dizer aqui, eu quero andar depressa, produção de diplomas. Há aquele, para aqueles que não conhecem, há aqui este tipo, que se chama Evgeny Mozarov, que escreveu aquele livro, To Save Everything Be Here, e que fala do solucionismo. E é ele que diz que temos que parar de aceitar a inevitabilidade do progresso económico, da disrupção. Esta disrupção vai-nos trazer a disrupção, mas a gente não está a ver nada. Certo? Como os métodos de inteligência artificial vão ser incríveis para o ensino superior. Mas toda a gente que dá aulas há mais de 10 anos sabe que os alunos aprendem cada vez menos. As coisas... Eu tive no outro dia a falar com uma amiga minha que é professora de matemática no técnico e tem lá um estudante X que está no secundário ainda, está a fazer unidades de valor, super entusiasmado. E como ele é muito motivado, ela deu-lhe os exames que passava há 10 anos. E eu fui ter com ela e disse assim: são muito mais interessantes, isto era muito mais difícil. Foi o estudante disso, não foi ela. Portanto, nós temos métodos muito melhores. Vamos fazer, vocês lirem a propaganda oficial, por exemplo, do Presidente do TEC, vamos fazer coisas bestiais, mas os estudantes aprendem menos e são mais infelizes.
Eu conheço um dos psicólogos do técnico, são todos cheios de pressões, pela competição, pela... o que é que andamos aqui a fazer? Podes cortar. Portanto, só vale a pena a gente saber que não é só o ChatGPT. Há muita coisa feita, como a Cláudia disse, para, como apoio ao ensino, e que estes instrumentos não têm todos os mesmos problemas, até porque muitos deles são desenvolvidos em colaboração estreita já com professores. Portanto, o corpo de documentos sobre os quais se baseiam, por exemplo, foi dado pelos professores. Portanto, a probabilidade de aparecer a dizer alucinações estúpidas é muito menor. Pronto, eu não tenho aqui tempo. Se a gente à tarde na discussão quisermos, podemos voltar aos diferentes tipos de sistemas para fazer coisas diferentes que podem ser usados no ensino. Quais são os riscos? Prontos, os riscos, a Cláudia acho que falou disso, ou do impacto a longo termo do déficit cognitivo, isto é, da pessoa que está muito habituada àquelas, a comer aquelas respostas imediatas dos ChatGPTs e outros, tem mais dificuldade de aprender e de pensar por si próprio a seguir. Portanto, há pelo menos 2 estudos, um do MIT, que é na área da produção de texto literário, mais tipo de redações, mas o da Universidade da Pensilvânia é especificamente na aprendizagem de matemática e tem o mesmo tipo de conclusões. Portanto, os alunos têm excessiva confiança no texto produzido pelo LLM, mas depois já não sabem, entregam o trabalho, já não sabem amanhã o que é que... Portanto, não há autoria, não há apreensão do conhecimento. A coerência das notas, quando se usam sistemas de avaliação de grading automático, a coerência das notas é difícil de garantir. Há problemas de equidade no acesso aos sistemas, privacidade, em particular no ensino superior. Os dados dos resultados dos alunos normalmente não são públicos, não é? Não sei como é que é em Portugal, já não lembro. Mas, portanto, estar a tornar pública as pautas que, por exemplo, ordenam todos os estudantes pode ter consequências daqui a amanhã, terem processos de recrutamento, etc. Portanto, como é que essas coisas são feitas? Aquele ponto que eu acho que é importante, que eu não estava alertada, whatever, quando comecei a fazer isto, que é que o ChatGPT dá sempre uma resposta. E, portanto, se vocês terem uma pergunta que está mal formulada, dizerem mal português, em português aproximativo, aquilo que o professor corrige sempre, o aluno pergunta e ele antes de responder diz: ok, mas isso não está bem dito. O ChatGPT responde de qualquer maneira. E, portanto, ele vai reforçar aquilo que eu, enquanto mesmo na minha atividade de professora, senti, que é que há um empobrecimento da linguagem, da expressão verbal destas novas gerações. Tem a ver, se calhar, com os SMS, os textos curtos, tem a ver com lerem menos, não sei o que é. Mas é um facto, acho eu, que é que a capacidade de expressão, a exatidão e a precisão das palavras que eles usam para aquilo que querem dizer tem estado a vir reduzir. O ChatGPT é completamente tolerante perante esse tipo de problemas, o que num contexto educativo eu acho que pode ser grave. Portanto, e no fundo, os grandes riscos são que todas estas aplicações, e eu acho que todas quase, mesmo aquelas desenvolvidas em casa, são aplicações com uma profunda lógica de captação capitalista, baseadas na violação de copyright, que foram buscar o que a gente escreveu, usam trabalho escravo em países do Sul, preferencialmente ou da Ásia, e fazem uma preservação dos recursos naturais, não só no material informático, terras raras, as famosas ou outras, mas em termos de consumo energético, que é cada vez é gigantesco e está a subir a nível mundial. Não sei se vocês têm, não sei se eu digo sempre, mas uma página de ChatGPT gasta meio litro de água. Só. Portanto, aquele brinca com o ChatGPT e viu no público que estamos a entrar em déficit hídrico, com problemas nos recursos de água, não é para brincar. Portanto, estas coisas podem ser úteis, mas temos que as usar por coisas úteis e não só para ser mais moderno, não ser digital. Ok? Portanto, a minha questão é: será que a gente precisava mesmo disto? Será que a gente precisava de que os nossos alunos, no Instituto Superior Técnico ou num sítio qualquer,
tivessem acesso ao ChatGPT. Precisamos, estamos melhores. Eles estão melhores, eles vão aprender mais. Próximo. E eu acho que vou acabar com isto. Que é uma alternativa, portanto vou passar a parte de investigação, a gente pode voltar a parte depois a seguir. Uma alternativa, talvez, uma porta de saída para deixar os estudantes, para não dizer não, para não proibir o ChatGPT e tentar usá-lo na aprendizagem ativa, um bocado que falava a Cláudia. E que é trazer para o ritual de ensino aquela metodologia de questionamento socrática que nos vem da antiguidade. E, basicamente, há já um professor muito conhecido, que é um dos criadores do Media Lab do MIT, que agora em Stanford, que é, vamos fixar com os alunos quais são os conceitos, não é as competências, quais são os conceitos que a gente vai querer adquirir, ter sido adquiridos na próxima aula. Os alunos têm como trabalho de casa aparecer na próxima aula, usando as ferramentas que quiserem, uma biblioteca, usem o Google, usem um LLM qualquer. E vêm e trazem aquilo que perceberam. E com os alunos todos, a gente vai perguntar, não podemos normalmente perguntar a todos, mas perguntar a um ou outro, então, quais são os resultados, qual é a resposta a esta pergunta. E vamos confrontar com os outros alunos, vamos convidar os outros alunos a questionar. Portanto, vamos confrontar a coerência no conjunto de alunos da aprendizagem daquele conceito. E depois a seguir vamos fazer, é o papel do professor, ou convidar os alunos, eles próprios, a fazer, é questionar as respostas que são trazidas. Okay? Que são as tais questões socráticas. Que é, o aluno diz, então, mas o que é isto? É isto. Okay? E perguntar quais são as fontes para chegar aí. Porque é que isso é interessante? Qual é a relevância deste assunto? Podes dar um exemplo em que isso se verifica. Quais são as consequências ou implicações disso ser verdade? Isto é, questionar o aluno para a sua própria apreensão e capacidade de explicar aquilo que ele deve ter, o conceito no fundo que a gente lhe quer passar. Portanto, eu acho que é um método muito giro. Claro que precisa de uma forma fulcral da presença do professor. Eu acho que não pode não ser feito só com poucos alunos. Acho que isto pode ser feito num anfiteatro, porque ouvir esta discussão vai questionar também quem estiver a ouvir. E acho que pode trazer aquilo que se pode começar a esvaziar, que é a vontade de ir à aula. Porque a aula não vai ser o professor a debitar um compêndio ou a dar a resposta que eu tinha mais rapidamente no ChatGPT. A aula vai ser a discussão do conceito, a confrontação de ideias, o exercício do espírito crítico. Ok?